Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 7 de outubro do ano de 2020. Com alegria na alma, nos reunimos para banquetear com Jesus, com seus representantes ceareiros do bem. Que este ambiente de alimento e de fraternidade se transforme ainda numa atividade terapêutica, de fortalecimento, de dinamização da nossa fé, da esperança, dentro dos princípios da caridade. Senhor Jesus, nos inspire nesta manhã. Gênese no lar. Hoje, os ensinamentos definidos para as nossas necessidades define o tema: os bons e os maus espíritos. Vamos dialogar com Allan Kardec no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. O primeiro item, Allan Kardec disponibilizou um ensinamento de Jesus muito adequado para a nossa realidade nesse instante histórico. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 43 a 45. Mais adiante, Allan Kardec oferece-nos um trecho do Antigo Testamento, inclusive nos sugerindo para mergulharmos nos estudos das tradições, das filosofias, das religiões, usando a chave da doutrina espírita que faltava. E não é à toa que ele escolhe o trecho que está contido no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, item 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Vamos passear pelas letras judaicas. O profeta Jeremias, um dos mais conhecidos, um dos mais autorizados, que profetizou através da mediunidade da pré-cognição, antecipando acontecimentos, alertando os judeus da época, retorna do além-túmulo para dizer assim: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor das batalhas interiores. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Lembrando que naquela época muitos profetas, era comum a mediunidade. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor.
na internet daquela época, nas redes sociais. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? A definir que estes profetas falavam assim: não tem problema negociar com a imperfeição, podem gozar, podem brincar. E não escutem Jeremias. E Jeremias está dizendo: eles assistiram o conselho de Deus? Qual o que o viu e escutou o que ele disse? Ele está colocando em xeque a posição destes. Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças, chamando a atenção que eles agiam conforme eles entendiam. Seria o espírita hoje com as suas opiniões e desconectado da doutrina. É o achismo que campeia. O indivíduo vai falar de espiritismo e ele costuma falar assim: eu acho. Bom, eu não tenho que achar nada, porque trabalhar achando, você acaba nunca se achando. A conexão com a base é que estabelece, no mínimo, uma segurança para se professar, para falar. E no caso, até profeta que sugere aquele que é conselheiro, que é orientador. Então Jeremias está dizendo: eles não ouviram a voz de Deus. E aqui, naturalmente, Jeremias está contando o que ele ouviu. E nós, com esclarecimento espírita, estamos naturalmente compreendendo que ele está se referindo a uma comunicação espírita que ele recebera. Aí ele continua dizendo: eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Bom, se esse texto não for atual, não sei qual seria. O profeta Jeremias, eu vou trabalhar aqui sem convicção na informação, mas deve ter vivido por volta do 8º a 7º século antes de Jesus. Allan Kardec publica o Livro dos Médiuns em 1861. Então, subentendemos aí que temos aí mais de 2.400, 2.500 anos de distância. Faz a conta. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: o médium precisa da base.
da segurança, da orientação doutrinária. Porque o médium que fala de si mesmo, ele está, na verdade, alimentando e divulgando a sua vaidade. Ele está falando aqui sobre imaginação, criatividade para mentir, para inventar, para enganar. Então ele diz assim: e estes que falam, não se preocupem, porque a vida é uma flauta, pode continuar, vamos juntos pegar o trem da alegria, vamos brincar de espiritualidade, vamos jogar a vida para o alto, não tem problema, nos dias atuais, na próxima você resolve, deixa o fardo para o outro, ou aquele que chegar para você e falar assim: olha, você está muito preocupado com as coisas do espírito. Preocupa não, a coisa não é bem assim, isso é papo de fanático. Nossa, você faz evangelho todo dia pelas manhãs, cuidado com a alienação, né? Não, você segue lá aquele pessoal do Kardec, eles mexem com o demônio. E aquele outro lá que vive com a Bíblia debaixo do braço, né? Ele é um fantasioso, ele é um religioso no meio espírita, porque o nosso negócio é só Kardec, não é? O resto não serve, André Luiz Emmanuel é coisa de maluco. Ou então daqui a pouco, olha, alguém fez isso, aí a gente fica pregando coisas que tem a ver com o comportamento humano e não com o que eleva. Aí você vai na rede social encontrar: eu fui amigo de fulano. O importante é óbvio, porque ninguém quer ser amigo do plebeu, do mendigo. A gente quer ser próximo da sumidade, não é? Da eminência. Aí naturalmente a gente começa a alimentar a fantasia. Aí eu começo a fazer interpretações e divulgo, engano, não é? Aí as pessoas vão se envolvendo num emaranhado de ilusões. Os profetas, voltando ao que nos importa, eles sempre tiveram uma tarefa árdua. Por isso Jesus disse para os religiosos, para a comunidade da época, que vós tendes por pai o diabo. Essa afirmação, possivelmente, pelo menos eu na minha infantilidade teológica, me apoio nessa ideia. Se eu estiver errado, desenvolva o seu conhecimento. Mas essa fala foi a mais contundente de Jesus para com os líderes. Imagine você chegando no meio da cor e dizer que os sacerdotes são filhos do demônio, do adversário. Isso é heresia, isso é desrespeito, isso é bater de frente com o sistema. Ele estava falando para os doutores da religião, gente, aqueles que deveriam ser a representação das coisas boas. E ter curado no sábado, ou ter ressuscitado Lázaro, só corroborou com o despeito, a inveja, o ciúme que visitava o coração dos sacerdotes, no que remonta ao que Jesus fazia. Porque Jesus não veio no mundo para combater as pessoas, ele veio para alertar e trabalhar contra o mal. Obviamente, num sistema de construção e não de destruição. O que nos sugere algumas reflexões.
Qual é o nosso papel na sociedade? Por que nos reunimos para nos preparar para caminhar na vida enfrentando tantas dicotomias? Sabem o que a história conta sobre os profetas? Eles foram mortos, perseguidos. O maior de todos os profetas, o maior, e essa fala é de Jesus, não é de teólogo. O maior dos profetas foi João Batista. Dos nascidos de mulher, João é o maior. E João Batista fez mais ou menos o que Jeremias, Isaías, Daniel, Neemias, todos os outros fizeram: alertar sobre o perigo da ilusão, do falso profetismo, dos fake news espirituais. E todos os dias você tem uma novidade. Todos os dias você observa nas redes sociais aberrações que não vale nem elencar, porque nosso foco é a luz. Agora ouçamos Allan Kardec, porque daqui a pouco essa notícia vai começar a chegar no nosso coração sobre questões próprias, práticas. Dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco. Meus amigos, minhas amigas, falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Estas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatões e os exaltados, prestemos atenção, charlatões e exaltados, empolgados, ufanistas e hipócritas, abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudos profetas, os pseudos médiuns da atualidade, os pseudos cristãos, os pseudos espíritas, que não passavam de impostores ou fanáticos. O fanático, nós poderíamos até dizer que possivelmente ele não está se referindo à má intenção. O fanático no sentido de eu tenho a força, He-Man. Eu sei tudo. O pseudo-sábio. Eu tenho a verdade. Enseguecimento generalizado. Você não tem condições de compreender o que eu compreendo. Presunção. Isso é fanatismo. Isso é um movimento imperfeito que cria separatividade. Impostores, aquela categoria que estudamos há pouco no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os espíritos empedernidos. A hipocrisia. Nada há de mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos.
Ficou claro, pessoal? O que é correr por si mesmo? É se apoiar em ponto de vista sem fundamento, desconectado. Então, no dia que a FEAC, a Casa de Kardec, deixar de falar de Allan Kardec, dica: sigam Kardec e deixem o projeto. Porque seria muita contradição um projeto Kardec não falar de Kardec e não estudar e viver Jesus. Lembrando que imperfeições fazem parte. Os erros acontecem face à humanidade. Mas a questão do erro se torna importante quando nos debruçamos para ver no erro a experiência. Não lhes falei e eles profetizaram. Seria isso assim: o indivíduo quer falar uma mentira e diz assim para o povo: eu tive um sonho revelador. Quem que vai provar se ele está falando a verdade? Ninguém. Aí vem a pergunta: e qual é a idoneidade? A grande massa não tem conhecimento, então fica o dito pelo não dito. Aí, conforme for o jeitinho que o indivíduo fala, ele convence a uns, a outros, por um tempo. Mas há de chegar um momento em que a ficha vai cair. Porque a verdade aparece. Não é mesmo? E tem movimentos sofisticados para mentir que realmente são convincentes. São os sofistas gregos. Aí, remontando a filosofia, os sofistas se caracterizavam por defender teses com argumentações muito fortes, com uma lógica extraordinária, mas apoiados na mentira. Então, de manhã defendia uma teoria, à tarde outra. E no caso do fanático, ele defende uma teoria até a morte, mesmo se compreendendo ao longo do caminho que é uma mentira, porque num primeiro momento pode ter sido uma verdade, uma pseudo-verdade. Mas para não perder a autoridade, jamais voltar atrás. Então, o indivíduo, como afirmava aquela sabedoria, ou o adágio antigo, né? Você morre, mas não fale a verdade. Vai até o fim. Porque se falar a verdade, você pode ser desautorizado publicamente. Então é melhor mentir até o fim. Isso é uma teoria sofista. Isso é treva. Porque a sabedoria está, quando nos deparamos com a verdade, é reconhecer a verdade. Isso é justiça. Mesmo que vinculados, ou que essa verdade seja uma desautorização de tudo que se acreditava. Vou dar um exemplo histórico. Considerado o maior filósofo de todos os tempos no mundo moderno, Immanuel Kant. Ele desenvolveu uma teoria extraordinária, racionalista, sintonizada com os princípios platônicos, agostinianos, etc. Só que havia um movimento que era contraposição, a teoria do empirismo, que o aprendizado se dá apenas pela vivência. Pois bem, chegou lá na frente, ele começou a descobrir que tinha nessa teoria algum fundamento. O que ele fez? Ele parou tudo, ele tinha escrito muita coisa. Ele foi para dentro de casa, desconectou do mundo externo e ficou 10 anos revendo toda a sua teoria. E 10 anos depois, ele traz uma teoria que transcendeu a teoria inicial de tantos livros que ele tinha escrito. Significa o quê?
o gigantismo desse homem, e como Napoleão Bonaparte, num outro sentido, tinha a capacidade de, sentindo perigo numa batalha, ele se voltava para retroceder, para rever as estratégias. Então há momento na vida que voltar atrás para recomeçar é um ato de humildade, de sabedoria. Então aqui, voltando ao texto, Kardec diz assim, mais adiante, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explicar a confiança de que eram objeto, buscando autoridade ou poder nas faculdades mediúnicas. Recordam do Chico? Os espíritos estão me falando, mas vamos avaliar. Quantas vezes ele falou isso para Arnaldo Rocha? Arnaldo, nós temos que estudar. Certa feita ele recebeu essa história, singela, mas importante. Ele estava com um problema de labirintite, visitaram um médico junto com o Arnaldo aqui em Belo Horizonte. Na saída do consultório, ele tirou do bolso um papel de pão com a prescrição de 3 medicamentos homeopatas. Os mesmos que estavam na receita do médico, depois de mais de 2 horas de consulta. Aí o Arnaldo diz para ele, mas Chico, por que você já não foi logo nas indicações do Bezerra de Menezes? Olha quanto tempo nós ficamos no consultório, o trabalho que deu vir aqui. O que o Chico diz para ele? Ah, Arnaldinho, eu tenho o direito de desconfiar da minha mediunidade. Então, quando você ouvir alguém, eu tenho usado o termo porque é bem amoedado, é bem materialista. Quando você estiver diante de alguém que estiver superfaturando os poderes de um médium, cuidado. Porque você pode estar se engaiolando na mesma ilusão. E eu não estou aqui, de forma alguma, entrando no mérito da faculdade mediúnica do Chico Xavier. Porque a conduta moral dele atende perfeitamente o que o Jeremias está falando sobre conhecer. Desculpe, o texto lido sobre conhecer a árvore pelo fruto, conforme Jesus ensinou. Então é óbvio que um profeta que tem uma obra digna, respeitosa, evangelizada, a possibilidade de acerto é muito maior do que aquele que só vangloria, que só trabalha com o mediunismo. Compreenderam o que nós estamos dizendo? Porque a obra no bem, naturalmente, dialoga com espíritos que estão promovendo o bem. E até por misericórdia, se o médium estiver fantasiando, cometendo algum equívoco que faz parte, os espíritos intervêm porque estão vendo ali boa intenção. Pode até tirar um médium do trabalho para que ele não agrida a si mesmo ou não complique a sua tarefa, para depois de um tempo ele retornar. Isso tudo pode acontecer. Agora, o indivíduo que está deliberadamente agindo como um mau profeta, ele está em conexão com espíritos que podem até utilizar da sua faculdade para dizer algumas verdades, alguma revelação, para ficar convencendo as pessoas e adquirirem credibilidade. Sabe aquela história da companheira que foi na cartomante? Pagou uma bela consulta e a cartomante diz assim: eu vejo que você tem um homem na vida.
um amor. E eu acho que você deve tomar cuidado, porque eu vejo duas mulheres do lado dele. Uma loura e uma morena. E perto tem uma ruiva. E tem uma... Poxa, acertou. Não acertou? Qual de nós que não temos uma loura, uma morena do nosso lado? Qual de nós que estamos trabalhando um relacionamento passional com ciúme e não estaremos batendo na porta de uma cartomante? Por que você vai numa cartomante? Os romanos procuravam os médiuns para as predições e para buscar a bênção na colheita, na lavoura, na guerra, na fertilização, não é assim? No ganho social. Então, o comportamento daquele que procura um médium, ele só restabelece comportamentos equivocados, vamos dizer assim, infantilizados do passado. E, naturalmente, se você estiver disposto a pagar uma consulta, e olha que eu cobro caro. Se você estiver disponível a pagar uma consulta, você já está com o pé num buraquinho chamado serei enganado. Captaram onde que a gente quer chegar? Pois bem, a multidão sempre crédula não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Entre outras palavras, a multidão gosta de ser enganada. Porque muitas vezes é cômodo. É brilhantina, purpurina, salto alto, holofote. Concluindo, após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo. João dizia: não acrediteis em todo o espírito. Experimentais se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis, e com toda data vênia Allan Kardec, porque entre os invisíveis e os visíveis, também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Será que ele está dizendo que a ocasião faz o ladrão? Ou é o ladrão que faz a ocasião? Fica na rima, apreciada pelo seu coração e pela razão. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormemente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Espírito Protetor, 1861. O nosso ambiente é de prece, o nosso encontro é fraterno, é respeitoso, é igualitário, é caridade. Mas também é um sinal de alerta. Sem alongar, somos influenciados pelos espíritos o tempo todo. Através de médiuns ou diretamente, como queiram. Quais os espíritos que estão te visitando? Fácil identificar. Quais são as ideias que têm brotado do seu coração? Allan Kardec, ou melhor, Jeremias
utiliza a expressão o que brota do coração, a definir que nós estamos envolvidos pelos princípios que elegemos, verdades, crenças, mas também somos influenciados pelo passado nosso mesmo, que diz assim, não, deixa para lá. Mas também somos influenciados pelo cântico da sereia, que bate à nossa porta inevitavelmente face à escola que frequentamos, ao hospital que trabalhamos ou que somos tratados, e ao cárcere que vez por outra visitamos, trancafiados pela vida ou por nós mesmos. Este é o ponto. A neurociência constata que temos produção em torno de 80 mil pensamentos por dia. Os espíritos chegam a dizer que podemos atingir uma marca acima de 100 mil. Quais são os pensamentos que estamos produzindo? Qual o movimento de refletir os pensamentos que nos chegam? Quando hoje em Espiritismo procuramos um médium, procuramos na condição de vamos servir? Vamos trabalhar com Jesus? O mundo passa por sofrimentos atrozes. A mediunidade que não estiver focada no bem comum, ela já está desautorizada pela lógica. Precatai-vos, atentai-vos, para não beber na fonte que a sereia se alimenta. E estar próximo dela pode nos fazer esquecer o que nos comprometemos, sobre o ponto de vista da seriedade, do trabalho que necessitamos, pois somos almas decaídas, espíritos com muitas imperfeições, que não dá para ficar brincando de viver, olhando para o lado. Não sejamos maus profetas. Portanto, que os espíritos que ainda brincam com a credulidade das pessoas, que brincam, portanto, enganando, mentindo, que a vida auxilie para que, no momento oportuno, o despertamento os visite. O que não cabe mais é a gente ainda trabalhar com a dúvida do que a gente tem que fazer. Está muito claro. 7/10/2020. Quem sabe um de nós, ou alguns de nós, já não fomos espíritas numa outra existência e julgamos para o alto a oportunidade. Estamos tendo uma segunda vez. Eu não estou muito disposto a chegar no mundo espiritual ouvindo: você menosprezou o dom, você invalidou a possibilidade do outro receber a mensagem do bem. Eu prefiro chegar no mundo espiritual olhando para um espelho e dizendo assim: puxa vida, ainda tem muita imperfeição, mas eu estou firme, conta comigo. É isso que eu estou me esforçando. Portanto, que Deus nos abençoe, nos inspire nessa trajetória. Eu vou convidar os nossos amigos para essa reflexão nesse momento tão importante da nossa trajetória. Os espíritos têm nos alertado, dizendo que o fenômeno garante popularidade. Uma reunião de cura atrai o que uma reunião de estudo nem sempre consegue. Afirmar que haverá uma materialização, pode ter certeza que venham caravanas do interior, likes e seguidores na internet. Mas falar da teoria moral, da responsabilidade do médium, quanto um representante de Jesus na Terra, que naturalmente vai dialogar com esforço, dedicação, renúncia,
sacrifício. Como dizia o Chico, muitos começam, alguns continuam, pouquíssimos ficam. E ele disse, graças a Deus eu estou ficando como um dos últimos. A dizer ainda que o médium passa por esse sendal de caminhar sozinho. Bem-aventurado aqueles que são amigos. Amigos de Jesus. E quando? Seremos amigos dos médiuns. Para estar do lado deles, para incentivá-los, para alertá-los. Mas jamais para tirar pedras. Porque a linha é muito tênue entre o acerto e o erro. Gênese no lar, por solicitação dos nossos orientadores. E se não for, se isso for contestado, eu digo para vocês, não importa. O que importa é o que está sendo veiculado. Cartas aos Espíritas. Livro Cartas do Evangelho, Poesias Mediúnicas, Francisco Cândido Xavier, Espírito Cassimiro Cunha. Se fostes chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina é o pensamento cristão. Fenômenos, teorias, ciências daquilo ou disto, já eram velhos no mundo bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sob o sol, dizia já Salomão. Toda grande novidade ainda é a nossa imperfeição. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é a de aplicar o Evangelho por tua felicidade. Não há espíritos guias, nem mensageiros do além, que façam mais que Jesus na santa lição do bem. Se já escutastes no mundo a doce voz dos espaços, corrige o teu coração, regulariza os teus passos. O além não se comunica, tão só para o teu agrado, mas a fim de que realizes o ensino do Mestre amado. Não peças muito aos teus guias, completa orientação. Por serem desencarnados, não vivem na perfeição. O esforço próprio é uma lei das mais nobres que há na vida. A morte não representa liberdade redimida. Restringe as tuas perguntas no instante de tuas preces. Não sabes o que desejas, mas Deus sabe o que mereces. Cumpre sempre os teus deveres. Trabalho e realização são das preces mais sublimes de tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida que esclarece além da morte. No desempenho sagrado de tua excelsa missão, não te afastes da tarefa de paz e de redenção. Não te percas no caminho, és bem o trabalhador, de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Muito obrigado, Senhor, pelo penhor. Ajuda-nos a compreender o clamor. Na senda de renovação, estejamos juntos com o Senhor. Inspira-nos na trajetória, para que vençamos na moratória as possibilidades, a vitória do bem, da luz, sempre com o Evangelho de Jesus. Ave Cristo, caríssimos companheiros e companheiras, tenham todos um dia muito especial e que por onde passarmos,
possamos brilhar a própria luz.